Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário, o próximo livro é o melhor. Desde já peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recado aqui para mim, se você gosta tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento. Compartilhe no Zap com a pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, @mmonicacarneiro, assim mesmo, com 2 M's, com 2 C's. Entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo o meu Scooby, caso você queira me seguir nessa rede literária. Deixarei também minha wishlist com os livros desejados da Amazon, caso você queira me enviar um livro ou qualquer outro mimo de presente. E finalmente eu deixo a recomendação. Se você for adquirir algum livro ou algum outro produto pela Amazon, use o link de algum canal associado, assim você estará ajudando algum produtor de conteúdo digital, tá bom? Hoje eu espero que o vídeo seja relativamente curto. Aquela meta que eu faço desde que eu tenho o canal de 12 livros para ler ao ano. Claro que a gente não lê apenas 12, mas a gente estipula isso como um parâmetro para delimitar algumas leituras que estão há um tempo paradas, ou algum livro que a gente quer desapegar, ou que está há muito tempo na estante, ou mesmo mesclar gêneros variados. Aí no ano passado eu fiz 12 mais 1 porque eu incluí um quadrinho, e gostei muito disso, eu gosto muito de quadrinho, né? E acho importante também a gente se permitir ler esse tipo de possibilidade, mesmo que aparentemente vai ser mais leve, mas depende muito da narrativa, né? Um quadrinho pode não ter tanto texto, ter a parte da ilustração bonita, que entretém, mas também pode ser um quadrinho super pesado, a depender do enredo da história. Aí estão aqui, se eu disser que eu li tudo e fui 100% eficaz, eficiente nessa minha meta, não foi. Infelizmente não consegui cumprir toda, mas fiquei satisfeita. Eu nunca deixo que eu tenho canal conseguir cumprir a meta, sempre fica faltando algo. E esse ano, para não fugir da regra, eu fui nesse mote. Eu vou dizer como Tabata Uchoa gosta de dizer, do canal Tabata Uchoa, né? É, é, se a gente não conseguir cumprir a meta, a gente dobra. E vou explanar bem por alto, porque já foram livros que eu li, que eu já falei durante o ano todo, vocês já estão cansados de saber. Mas como foi essa minha meta? Inclusive eu já gravei o vídeo da meta de 2024, que vai estar um pouquinho maior, mas gostei muito. E vai sair futuramente, tá bom? Bora lá. O primeiro que eu quero falar foi o último dessa meta que eu li, Mulherzinhas, leitura mais recente, da Louisa May Alcott. Esse livro eu conheço a história das adaptações de filme. Quando eu era mais jovem eu assistia a de 93 e depois com o canal ano passado, a de 2019. Gostei muito de ambas as adaptações. Gosto mais dessa primeira, mas acho tal que a segunda tem elementos diferentes. Quem assistiu vai perceber essa diferença e vai perceber também a questão do livro. Foi um livro extenso, por vezes a leitura um pouco lenta, mas é uma história bem familiar, bem de amizade, bem de um período que as mulheres viviam a vida muito dentro do universo feminino do lar, do estudo, da relação de família e da expectativa do que a sociedade esperava delas. Eu gostei e deixo essa dica, se você conhece as adaptações, eu citei 2, mas eu sei que tem mais em cima dessa obra. Se você tem na estante esse livro, se permita, porque eu acho que nada como um texto realmente que dá base a uma adaptação. Aqui é um período também de guerra da secção dos Estados Unidos, eu acho que é isso mesmo, e gostei bastante, super recomendo. Não foi um livro de tanta surpresa para mim por causa do conhecimento das adaptações. Né? Quando você conhece a adaptação, mesmo que uma coisa ou outra seja diferente na narrativa, não tem tanto aquele fator surpresa, mas recomendo até para você também que, como eu, tinha assistido antes, se permitir ler essa maravilha. Livrão.
Aí um outro livro que eu quero falar, esse aqui é A Máquina do Tempo. H.G. Wells é um autor que eu gosto muito, é uma ficção científica clássica. E na Máquina do Tempo a gente vai ver um homem que acaba viajando pelo tempo mesmo e vai para um outro período da história. Através desse transporte ele passa por enrascadas, ele conhece os Morlocks e outros povos ali daquele período. E é bem interessante, né? Eu não conhecia e depois que eu li eu entendi a referência no quadrinho de X-Men quando utiliza esses Morlocks na história. Aí o Rosas, que é um quadrinista, me explicou: Mônica, o quadrinista que criou a história de X-Men gostava muito de H.G. Wells e por isso quis homenageá-lo. É um livrão, eu quero ler muitas outras coisas de H.G. Wells e gosto muito, sabe? Assim, esse livro eu adquiri pela Príncipes, um livro mais acessível, e tudo que eu puder consumir desse autor durante a minha vida, consumirei. Super recomendo. Acho importante os amantes da ficção científica conhecer esses clássicos, porque eu acho que eles trazem muitos ensinamentos e a base de muito referencial da cultura pop que vemos hoje, que a gente não sabe de onde é a origem. É o clássico que traz. É o clássico que traz, né? Aí a terceira leitura que eu quero falar é essa aqui, de Hosseini, O Caçador de Pipas. Eu gostei muito dessa história. É uma história que teve filme, eu nunca assisti. Foi um livro que foi muito celebrado, muito hypado durante décadas passadas e eu nunca tinha lido. E aqui conta a história de dois meninos, né, afegãos que vão viver a dificuldade de um período em que um tem uma vida financeira muito boa, porque o pai é rico, o outro uma vida financeira ruim, porque ele é filho do empregado, estoura uma guerra e existem coisas naquela família, segredos na vida daqueles meninos, na família daqueles meninos, que depois vai ser descoberto. É um livro de muito gatilho, porque tem abuso e a história passa por outras décadas, por outras gerações. É um livro maravilhoso, eu gostei muito da leitura. E uma história, apesar de triste, muito bonita, né? E gosto do título, gosto dessa capa, gosto desse referencial da pipa que evoca, como hoje estamos no verão brasileiro. E eu vejo aqui no meu bairro, sabe, a febre que é a pipa. E lá não é muito diferente. De maneira diversa, as crianças são crianças em qualquer lugar do mundo. Super recomendo, Rosane. Aí esse livro aqui eu li com Camila, do canal Qual o Próximo, As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. Esse livro aqui, eu conheci algumas adaptações, eu acho que eu já assisti 3 filmes ou 2, mas não conhecia realmente o livro. E era um da meta dos 12, ó, que há muito tempo se arrasta, e através dessa coisa de LC com Camila, eu pude finalmente ler o texto integral, gostei muito. Os filmes são bons, mas nada como o texto integral. E apesar de ser esse calhamaço de bastante texto, eu acho que foi uma das melhores leituras que eu fiz na vida, porque é um livro, de fato, enriquecedor. Super recomendo essa fantasia. E logo eu, que não sou tão fã assim de fantasia. Aí uma outra leitura que eu fiz foi essa aqui, da Kindred, Laços de Sangue. Aqui a gente vai ver a história de Dana, que vive na década de 70, com o seu marido. É um casal multirracial. Ela é uma mulher preta, o seu marido, Kevin, é um homem branco caucasiano. E ela se vê numa situação de enrascada, de viajar no tempo, sem escolha dela, para o passado, um passado nos Estados Unidos de escravidão. E sempre ela vai para aquele passado por causa de algo que liga a ela. Uma criança caucasiana que sempre está em apuros. E a Dana, ela volta sempre para ajudar esse menino. E ela não consegue se desvencilhar desse menino porque existe um grande laço que os une, que é o parentesco. É uma história que a Blutter vai usar viagem no tempo, ficção científica, distopia, mas vai tratar muito das questões pretas e como foi o processo de escravidão
lá nos Estados Unidos. É uma ficção para explicar muitas das coisas que um livro de não ficção traz dentro do Monte Preto. Super recomendo. A leitura é super fluida, como uma boa ficção é. Aí li também esse livro aqui de Segunda Guerra, Última Parada em Algiers, Meu Diário de Sobrevivência, de Ed Winder. Ele começou um livro lá no campo de concentração e finalizou lá dentro. Ele, como acadêmico de medicina, ele se viu numa situação horrenda, que foi como judeu prisioneiro no campo, presenciar a bárbare dos experimentos de Hitler contra os judeus, homens e mulheres. E esses trechos são muito tristes porque mostram mesmo a questão dos experimentos de pegar mulheres jovens e esterilizá-las, fazer aquela eugenia que Hitler quis fazer, e fez em parte. E a gente consegue imprimir muita tristeza da vida desse homem diante do que ele viveu. Ele tinha uma companheira, perdeu, mas sobreviveu para contar essa história. Hoje ele já não está mais vivo, mas é um dos melhores diários de guerra, de Segunda Guerra, que aborda o período do Holocausto, que eu li e super recomendo. Esse livro eu comprei super barato, é uma versão simples de brochura, e acho que vale muito a pena você incluir na sua lista de desejados esse livro. Super recomendo. Aí outro livro que eu li, que eu tinha curiosidade, dessa autora, Margaret Atwood, que eu gosto muito, já li alguns livros dela, quero lê-la durante toda a minha vida, e aqui ela faz uma leitura em cima da Odisseia, trazendo a protagonista Penélope. A Odisseia de Penélope vai ser uma história que a Atwood vai tentar trazer a vida da Penélope dentro de um olhar feminino e tentando tirar a injustiça do texto da época, que sempre, em geral, a maioria é escrito pelos homens. As mulheres desse período, e durante até o século passado, no mundo, no Brasil, eram sempre retratadas, em sua maioria, pelo olhar do homem. Era o homem que nos falava, que nos interpretavam, que nos diziam. Né? E é bem interessante quando a autora traz essa narrativa. Super recomendo. Eu tenho muita vontade de ler Odisseia. Ainda não li porque é um livro que não é tão barato assim. Aí a gente acaba nessa coisa de prioridade não acaba não adquirindo, mas é um livro que eu quero adquirir um dia. Mas esse livro, apesar de fininho, ele é muito bom. Super recomendo. Li esse livro de contos maravilhoso, Medo Imortal. Aqui a gente vai ver alguns contos de Machado. Machado falando sobre a igreja de Deus e o Diabo, que eu acho o melhor conto dele, super divertido, super engraçado. Aqui ele vai fazer uma homenagem a Roberto Louis Stevenson, vai trazer outros autores do cenário nacional, de outros estados menos conhecidos do eixo Rio, São Paulo e Pernambuco, porque em grande parte, não sei se vocês sabem, em décadas passadas, Pernambuco e São Paulo era para e passou nessa questão da cultura, da intelectualidade. E aqui também vai trazer histórias do João do Rio e muito das relações sociais da época é explicado através desses contos. Super recomendo, se você tem na estante, não perca tempo não. Esse livro ele não só tem uma beleza estética, sabe? É realmente livrão, super recomendo. E gosto muito dessa possibilidade da gente ler autor nacional e conhecer o terror e o horror sem ser aquele miombo tão limitante que é só ler autores estadunidenses e um único autor, né? Eu faço uma observação e uma crítica, e nada contra, porque quem me acompanha e acompanha o canal sabe, eu sou autora, por exemplo, do Stephen King, mas eu me pergunto se as pessoas que se dizem amantes do terror e horror, elas são amantes do autor King ou são amantes do gênero? Eu acho que dá para ter os dois. Nada contra quem não gosta tanto de terror e é fã do King,
Nada contra também quem é fã do terror e horror e nem se identifica tanto com King ou se identifica como eu. Mas eu acho que a literatura ela tem que ser plural. Então deixa essa dica para vocês, tá bom? E aí li esse livro, Rosemary, com essa capa medonha. Esse livro vai trazer a história de uma protagonista que sofre abuso. O seu marido Norton, ele é um policial muito violento com sua esposa e ela decide fugir e morar em outro lugar, refazer a vida. Aqui o King ele utiliza também elementos do terror cósmico, né? Com a gente fala dentro do olhar de Lovecraft, quando cria todo aquele cenário de mal-assombro. E é um livro maravilhoso para tratar sobre a violência doméstica. O autor tem outros livros nesse escape, né? E acho que é um livro, infelizmente, pouco conhecido do autor, pouco comentado. Eu gosto muito do King nessa perspectiva de interpretar essa violência doméstica, sabe? E super recomendo, super recomendo. Super recomendo essa leitura. Um outro livro que eu tinha comprado há um tempo e tinha curiosidade era a história de Manson, esse homem pavoroso que, sem agir de fato, influenciou muitas pessoas. Eu tinha dúvida se Manson ele era psicopata ou sociopata, e com a leitura percebi que ele foi um sociopata. Apesar de muita gente pensar que ele era um psicopata, o modus operandi entre um agente e outro são diferentes. E ele influenciou muita gente para o mal. E foi um livro que eu gostei muito de ler. A gente fica triste pelas vítimas, mas sempre quando a gente lê um true crime, a gente percebe o quanto tem coisas que não dá assim pra gente se prevenir. A gente tem um cuidado, uma coisa ou outra, mas fugir de um psicopata ou de um sociopata que, por exemplo, um homem bomba num lugar público, por exemplo, não tem como. Né? Um tiroteio de um sociopata, por exemplo, alguém que quer chamar atenção para si e faz um ataque em um lugar público de muita multidão, não tem muito como se prevenir. Super recomendo, se você gosta de true crime, tem esse na estante, lê Manson, porque eu acho que é interessantíssimo. Ele tinha um poder de persuasão muito grande, apesar de que as pessoas que ele influenciava eram pessoas fragilizadas dentro do aspecto emocional, uma vida meio sem propósito e destruída, sem muita perspectiva. Mas mesmo assim, ele foi um homem muito inteligente e por isso conseguiu influenciar tanta gente. Super recomendo. Fora que vai trazer aspectos do racismo, do período dos Estados Unidos mesmo, os eventos do Woodstock, coisas do tipo, década de 70. Então tem outras coisas da cultura americana intrínsecas nesse livro. Eu estou quase finalizando, deixa eu baixar assim, pegar aqui e colocar no colo para falar sobre essas últimas. E aí li Gaiman, esse livro, Biblioteca Gaiman, essa edição belíssima. E aqui tem várias histórias do autor. Várias histórias. Eu vou pegar só uma outra ilustração para mostrar, porque eu acho que às vezes num desenho tem muito spoiler. E aqui Gaiman vai trazer história para homenagear Shakespeare. Ele vai trazer história de gato, ele vai trazer história de vários personagens dele. E super recomendo. Eu acho que é um livro que tem um aspecto muito interessante, porque traz o Gaiman sobre várias abordagens dentro do quadrinho, né? Me parece que ele não necessariamente desenha. Ele é muito mais assim um roteirista, mas é livrão, é livrão. Se você tem na estante, leia mesmo, porque eu acho que vale a pena. E se você gosta de quadrinho e tem a oportunidade de adquirir, ou esse ou qualquer outro do autor, eu acho que vale muito a pena. Tenho vontade de ler outros quadrinhos dele e também de ler a sua prosa, né? Eu gostei muito da leitura também de outro quadrinho dele que eu li esse ano, mas, enfim,
Sandman é um quadrinho do game que eu gosto muito também, inclusive tem série aí. Mas essa biblioteca gamer, ela é perfeita. E aí foram essas as leituras, e dentro desses 13 eu consegui ler 11, né? Mas faltou 2. Foi Direito Penal, de Roque de Brito Alves. É um livro que está um tempo na minha estante, eu ainda não consegui ler, mas ficará para a meta de 2024. E o outro que eu flopei foi esse aqui, Dom Quixote de La Mancha, que vocês já estão acostumados com o meu chororô. Alguém já me disse que talvez o problema seja na edição, mas eu acho que não, é problema na leitura mesmo, que não está com muita paciência para ler esse tipo de clássico. Mas estou feliz, me sinto grata e realizada por, dentro desse universo de 13 escolhas, eu ter conseguido de fato concretizar 11. Sinto também por ter flopado essas duas, mas eu é que luto no ano 2024 para conseguir cumprir a meta. Quem quiser comentar sobre essas leituras, algum desses livros, se vocês já leram, ou como foi a meta de vocês, ou se vocês não fizeram meta, quiserem falar sobre o ano de leitura de vocês, fique à vontade. Lembrando que ainda vai sair o vídeo com o resumo das melhores leituras do ano de 2023. Obrigada para quem assistiu e até a próxima. Tchau, pessoal!